Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Amém? Que a gente possa estar juntos nesse tempo de adoração, com esse intuito verdadeiro no nosso coração de louvar e adorar o nosso Senhor Jesus. Vamos começar fazendo uma oração. Onde você estiver agora, na sua casa, no trabalho, no carro, assistindo agora esse culto, que você possa estar voltando seu pensamento para Deus e a gente pedindo de Deus instrução, sabedoria e a paz do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo que nós podemos passar contigo, Pai, e te pedir a tua presença nos nossos corações. Fala conosco nesse momento através da tua palavra, através das orações e da música, Pai. Sê conosco todo o tempo. Nós queremos te adorar de todo o nosso coração e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Deixando
Amém? Podemos dizer que a gente vai cantar o amor de Jesus, o amor de Deus por nós para sempre, independente do que possa acontecer? Que isso possa ser uma verdade na nossa vida, né, irmãos? Vamos continuar adorando o Senhor?
merece receber todo louvor, toda honra, toda adoração, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro, ó Paizinho. Obrigada porque nós podemos saber, ó Pai, nós podemos ter essa certeza que Tu estás ao nosso lado. Nós podemos ter essa certeza que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Louvado, louvado seja Teu nome por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que ainda irás fazer. Nós Te louvamos, nós Te celebramos e agradecemos, ó Deus, por Teu Filho Jesus, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, porque Ele entregou a Sua vida por amor de nós, humanos, tão pecadores que somos. Obrigada porque as Suas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã. Muito obrigada porque nós temos a Bíblia, Pai, nossa regra de conduta e fé. Obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Convido o pastor. Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje é o último domingo antes da Páscoa, um domingo especial no calendário cristão, que nos lembra um dia muito especial na vida de Jesus. Um dia em que Ele teve a sua entrada triunfal, um dia tão especial quando Ele foi recebido como rei. Não foi coroado, mas foi recebido pelo povo que cantava, que adorava, que o recebia realmente como Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse dia ainda hoje no calendário cristão é especial, conhecido como Domingo de Ramos, domingo em que as pessoas têm uma dedicação especial ao Senhor. E esse é o tema do nosso culto de hoje, onde nós queremos realmente lembrar aquele episódio histórico e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Será que devemos comemorar esse dia? De que forma o devemos fazer? Domingo de Ramos, para muita gente, é um dos melhores domingos do ano. Será que é isso que a Bíblia nos diz realmente, né? É isso que Deus quer que nós façamos? Mas isso fica para depois. Agora nós queremos primeiro falar um pouco da nossa semana, como será. Depois teremos um vídeo de missões e então vamos entrar na mensagem, né? Então, no próximo domingo é o domingo de Páscoa. É o domingo onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. No entanto, essa semana será uma semana especial porque nós queremos iniciar novas coisas. O grupo de homens, nós queremos iniciar um novo grupo de discipulado, cada homem um guerreiro, e eu gostaria que até amanhã os homens definissem se vão participar ou não. Temos já uma lista, já vários irmãos, 9 homens já se inscreveram, e ainda queremos contar com a repetição daqueles que já fizeram na primeira etapa, para nos reforçar o time, né? E provavelmente vamos fazer 2 grupos então, né? Mas em horários diferentes, alternativos também. Mas hoje nós não precisamos definir que dia vai ser, vamos definir isso em conjunto depois. Mas apenas
Se você não deu seu nome ainda e gostaria de participar, dê seu nome. Fale comigo ainda hoje, de preferência, ou amanhã, no mais tardar, e assim nós podemos fechar o grupo e fazer o pedido dos livros para podermos assim iniciar assim que os livros chegarem. Também já anunciamos o projeto Ligados à Videira, que começa amanhã. Amanhã cedo, às 6 da manhã, começa esse projeto Ligados à Videira, que é uma jornada de oração, e você tem a opção de se inscrever ainda, de participar ou segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira de manhã, sempre das 6 até às 7 horas. E se você não puder nesse horário, fale comigo, que a gente pode fazer uma lista, que já estamos fazendo, para enviar então para a convenção os nomes daqueles que não podem nesse horário. E no domingo que vem, domingo de Páscoa, será um domingo especial, onde nós teremos então 2 cultos com celebração da ceia. Esses dois cultos serão de manhã às 10 horas e à noite às 6:30. Isso para nós não acumularmos muita gente, respeitando o distanciamento social. Então, temos essas 2 possibilidades, de manhã às 10 horas e à tardezinha, à noitezinha, às 18:30, para nós terminarmos antes das 20 horas, Então, isso será a programação do domingo de Páscoa. Não esquecendo que durante a semana nós temos a oração, sempre de manhã às 6 horas. Nós vamos passar agora um vídeo de missões que nos fala da trajetória de um missionário da Junta de Missões Mundiais que trabalha na Europa, e vamos ver o que ele nos tem a dizer sobre o seu ministério, o que ele está fazendo e como nós podemos apoiá-lo. Vamos lá?
Então, irmãos, lindo, né? Essa é a música, o hino oficial da campanha de missões, né, desse ano. E a verdade é que não era esse vídeo que era a intenção a gente passar, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. O importante é a gente ressaltar que missões não deixa de acontecer, né? Missões está sempre acontecendo, a gente está sempre atuando como missionários. E vamos aproveitar então, já que a gente ouviu aí o hino oficial, a gente pode estar orando por isso. Vamos orar por missões, por todo o trabalho que tem sido feito. A gente quer mostrar para vocês o trabalho de um pastor, uma família pastoral que está lá em Portugal, mas a gente vai voltar a falar isso. Vamos orar por isso, por missões, pelos missionários, no campo missionário, aonde eles estiverem. Nós, no nosso campo missionário, aquilo que a gente está fazendo pelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos fazer isso agora? Senhor, nós queremos te entregar, ó Deus, agora as nossas vidas e dentro desse trabalho missionário, Pai, aquilo que Tu tem feito, Senhor, na vida das pessoas. Pai, trabalha os nossos corações, ó Deus, para que a gente possa ser missionário efetivamente, aonde a gente estiver e fazendo o que a gente estiver fazendo, Pai. Orando pelas pessoas, mesmo que não podendo tocá-las ou visitá-las, mas orando pelas pessoas, fazendo esse trabalho que a Tua igreja tem feito, Pai, de acolher as pessoas. O brechó que é feito aqui na igreja também é um trabalho missionário. A doação de alimentos também é um trabalho missionário. Por aí afora pelo mundo, os missionários têm se esmerado, Pai, em poder falar do Teu amor com a dificuldade de não poder se aproximar delas. Pai, Tu sabe todas as coisas, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, de Ti essa maneira, essa unção, esse discernimento para saber como atuar na vida das pessoas. Fala, Senhor, no nosso coração. Nós aqui, onde nós estamos, que a gente possa estar orando pela vida de cada missionário, que a gente possa estar sustentando. A nossa oferta é importantíssima, Senhor, para o sustento dos missionários lá onde eles estiverem, Senhor. Cuida, Senhor, de missões como um todo. Fala aos nossos corações através do Teu projeto missionário. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então, nos evangelhos nós temos registrado o episódio que foi impactante, tanto na vida de Jesus quanto de seus discípulos, conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando faltava uma semana para o domingo de Páscoa, que já seria a ressurreição de Jesus, ele entrou montado num jumento que nunca havia sido montado. Algo que ele nunca tinha feito antes. E por que ele fez isso? Como isso aconteceu? Qual foi o impacto disto na vida do povo? Vamos ler o texto em Mateus capítulo 21, os versículos 1 a 11, onde nós vemos esse episódio registrado por Mateus. Outros evangelistas também registram esse episódio, mas nós vamos nos deter hoje aos detalhes mostrados por Mateus. Diz assim, o texto bíblico de Mateus: quando se aproximaram de Jerusalém, vindo de Betânia, e chegaram a Betfagé, que era uma vila, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa
deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o teu rei vem a mim, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Sim, Jesus entrou montado num jumentinho. Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. E se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Veja que Jesus está aqui antecipando algo. Ele está informando os seus discípulos, provavelmente Pedro e João, que foram até a cidadezinha, a vila ali de Betfagé, antes um pouco de Jerusalém, e ali chegaram e encontraram exatamente como Jesus havia dito. Se alguém perguntar algo, digam-lhe simplesmente: o Senhor precisa deles. Seria isso uma senha? Teria Jesus combinado isso antes com aquele homem, dono do jumento? Não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o fato é que Jesus pediu para fazerem, eles fizeram e aconteceu literalmente como Jesus pediu. Ele perguntou, eles responderam, ele permitiu. Ele conhecia Jesus? Não sei. Deus falou pelo Espírito Santo ao coração dele naquela hora? Não sabemos. Fato é que eles levaram até Jesus a jumenta com seu jumentinho, e neste jumentinho o Senhor montou. Jesus montado num jumentinho, por que ele não pegou um cavalo de raça? O texto bíblico diz que isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Qual foi o profeta que anunciou isso? Em Zacarias 9:9, no Antigo Testamento, já no finalzinho do Antigo Testamento, nós lemos: alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Sim, um jumento onde nunca ninguém havia montado. Portanto, um jumento chucro. Não estava habituado a carregar alguém no seu lombo. A primeira vez. E ele permitiu? Bom, isso é outro detalhe, ação de Deus. Porque sabemos muito bem que nenhum jumento que nunca fora antes montado permitiria tão tranquilamente
ser montado por alguém, e isso ainda numa situação dessas, no meio daquele tumulto. Isso é obra divina. Mas eu fiz a pergunta antes: por que um jumento e não um cavalo de raça? Havia uma prática comum na época de que quando um rei voltasse de uma guerra vitorioso, ele entraria na cidade desfilando com um cavalo todo aparelhado, bonitão, como rei. O rei glorioso, vitorioso, que trouxe a vitória para o seu povo, agora era homenageado como o grande soberano. Jesus também entrou como rei. Veja que o texto bíblico nos diz aqui, veja aqui, diz aqui no verso 5: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. O seu rei vem, mas vem a você humilde. Não vem com pompa como os reis da época, ele vem como um rei humilde, optando montar num jumento. Há quem diga hoje, e muita gente o diz, eu já ouvi isso de algum pregador, dizendo que os cristãos hoje precisam reivindicar o melhor carro do ano, carro de luxo, porque quando Jesus montou aquele jumento, isso representava o máximo. Não, isso representava o mínimo. Nenhum rei jamais havia desfilado diante do seu povo montado num jumentinho simples que nunca havia sido montado, talvez ainda nem desmamado, porque ele estava ali amarrado junto com a mãe, com a jumenta. Então Jesus entrou como rei humilde. Ele não veio como alguém que veio da guerra, ele veio como alguém entrando em nome da paz. Hoje seria entrando com bandeira branca, pedindo a paz, não ostentando honra, glória, poder bélico, não. Ele estava simplesmente entrando em nome da paz, como rei, como Senhor soberano, em nome da paz. É isso que representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele foi recebido, ele foi proclamado como rei messiânico. O verso 8 em diante nos diz: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus é recebido como um rei messiânico. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele veio em nome de Deus, em nome do Senhor. Isso significa que o povo estava recebendo Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Quando o povo gritou lá no último versículo: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia,
eles estavam reconhecendo Jesus como Messias. O Messias, o enviado de Deus, o esperado pelo povo, aquele que viria, porque fora anunciado há muitos séculos por vários profetas enviados de Deus no Antigo Testamento. E ele agora estava sendo recebido como rei, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Agora, algumas coisas nos intrigam nesse episódio. O texto nos diz que eles fizeram duas coisas. Uma, os mantos colocaram sobre Jesus, sobre o jumento, e depois estendiam no chão. Mas eles também cortaram ou arrancaram ramos de árvores e ficavam abanando, usando como bandeirinhas. Para que isso? Por que esses ramos? Era o que havia disponível. Simplesmente. Não foi uma passeata programada com antecedência, anunciada e toda programada na internet, pelas redes sociais. Não. Foi sim algo muito espontâneo. Quando Jesus entrou montado num jumento e tinha gente ao seu redor, ou seja, os seus discípulos, todo mundo via que algo especial estava acontecendo. E à medida que Jesus foi entrando, digamos, desfilando, foi juntando gente. Lembram que domingo passado falei que na época da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Então havia já muita gente na cidade. Hoje diria-se turismo religioso. Era muito forte. Jerusalém inundava de gente de todos os lados, de todos os cantos, que vinham e que dormiam na rua mesmo, porque não havia espaço, lugar para dormir, não havia casas. O povo aumentava tanto, né? Qualquer coisa servia. Então as ruas estavam cheias, inundadas por gente. E à medida que Jesus foi caminhando, ou montado no jumento, foi avançando aquela comitiva de Jesus, o povo foi se juntando cada vez mais, e o que eles encontraram disponível, um galho de qualquer árvore, arrancavam, iam abanando para receber, para anunciar. E aquilo foi contagiando o povo, porque aqueles primeiros certamente perguntaram: quem é este? O que está acontecendo? E aquela notícia foi se espalhando de boca em boca, e a multidão foi aumentando, impactando a cidade inteira. Hoje nós vemos multidões levando ramos, normalmente específicos, para serem abençoados pelo sacerdote no domingo, conhecido, como disse, Domingo de Ramos. Há quem não vai a um culto, a uma celebração religiosa, a uma missa, não vai o ano inteiro, mas esse domingo não perde. Por quê? Por que esta celebração no calendário religioso no Brasil é tão forte? É porque existe uma grande crença por trás, que podemos chamar de ritual religioso,
místico, que não passa de uma superstição. Quando as pessoas levam para o sacerdote abençoar o ramo, que depois é guardado em casa durante o ano inteiro como uma proteção para livramento numa tempestade. Ou seja, em muitas casas é comum guardar-se esses ramos abençoados pelo sacerdote no domingo de Ramos. E o dia que vier uma tempestade, vier uma tormenta, vem trovão, vem raio, quebra-se um pedaço daquele ramo, queima-se e a fumaça, acredita-se que dá proteção contra a tormenta. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aconteceu naquele dia. Não tem nada a ver. As duas coisas são feitas como se fosse uma só, mas na verdade estão numa distância enorme uma da outra. Ou seja, de um momento de celebração, de culto, de adoração a Deus, reconhecendo Jesus como Messias, o enviado de Deus, se usa aqueles ramos que foram usados apenas para homenagear Jesus, como se fossem as bandeirolas improvisadas naquela hora, para colocar nestes ramos um poder místico sobrenatural de proteção de tormenta, de tempestade. Não é essa a intenção do domingo de Ramos ou da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não, são duas coisas que não dá para misturar. Outra coisa que eles fizeram, eles estenderam seus mantos. Primeiro sobre o jumento, que não veio selado, né? Não tinha sela, não tinha nada, não tinha nenhum pelego em cima, né? Estava ali simplesmente no pasto, amarrado para se alimentar. Foi buscado para que Jesus pudesse montar nele, e ele estava ali, sem nada. E aí os discípulos simplesmente tiraram seus casacos, estenderam sobre o lombo do animal, e Jesus montou nele. E outros pegaram seus mantos, os estendendo ao chão, para que o jumento passasse por eles, em cima dele, como se fosse, digamos, o tapete vermelho hoje, arrumado para a noiva passar, para uma autoridade passar, né? Os mantos simplesmente para Jesus passar por cima. Era uma homenagem que o povo espontaneamente deu a Jesus. E hoje o que se faz? Hoje muitos fazem tapetes de arte, seja de sementes, seja de areia colorida. Muito disto, ou talvez mais do que no dia Domingo de Ramos, é feito no dia chamado Corpus Christi, mais tarde, né? Numa outra celebração, num outro feriado religioso no Brasil hoje. Mas em alguns lugares, ou em vários lugares, também no Domingo de Ramos, são feitos, confeccionados tapetes que se diz inspirados nos mantos estendidos ao chão para o jumento passar para levar Jesus. Então, naquela vez se estendia simplesmente a sua roupa, a sua sobrecapa, seu casaco, né? Hoje fazem estas artes. É proibido? É permitido fazer essa arte? Pode fazer. Não há nenhuma lei que proíba.
Mas relacionar uma coisa com a outra, aí já é forçar a barra, né? Porque o objetivo era tão somente homenagear Jesus. Devemos homenagear Jesus hoje? Sim. Mas lembramos que um símbolo nunca é maior do que o fato que ele representa. Então nós não podemos colocar nossa fé num símbolo, achando que ele é o poderoso, ele é a essência, porque ele não é. Ele é apenas como se fosse uma fotografia. Uma fotografia é uma imagem que, por mais bonita que seja, apenas representa o fato fotografado, seja uma pessoa ou uma casa, um palácio, um objeto, qualquer coisa. É apenas uma representação. Mas nunca é real. É como um teatro. Um teatro representa algo. A gente até diz, é uma representação. Mas nunca é a essência. E isso nós não podemos confundir. Por isso, se olharmos para um crucifixo, nós podemos até nos impressionar. Porque imagens muitas vezes falam muito mais do que uma palavra. Outro dia, a Loni, minha esposa, e a minha filha estiveram aqui na cidade e foram passear no centro da cidade e entraram na catedral. E a nossa neta de quase 6 anos ficou impressionada com a imagem de Jesus pendurado na cruz. Ficou tão impressionada, tão chocada, que ela ficou um tempo olhando e não queria mais sair de lá. E começou a chorar. Ela conhece a história da crucificação de Jesus desde bebezinha. Mas quando ela viu essa imagem, ela ficou tão impactada. Então não há nenhum problema de nós nos impactarmos com isto. É a mesma coisa do que nós vermos um filme sobre a crucificação de Jesus. Isso muitas vezes nos impacta muito mais do que ler simplesmente o texto bíblico. Mas o que nós não podemos fazer é confundir um símbolo, uma representação com a essência. Se nós agora adorarmos uma imagem, nós estamos transferindo para a essência para a representação. Então nós nunca podemos imaginar ou achar que ali está Jesus, porque não está. Ele está no céu. Ele subiu aos céus e não está mais aqui. Em 1995, nós fomos para Buenos Aires para a celebração do Congresso da Aliança Batista Mundial. E nós entramos também na catedral lá em Buenos Aires. E havia lá também um crucifixo em tamanho real, pendurado na parede, bem alto. E nós vimos que muita gente ia lá e colocava as suas mãos no pé de Jesus que alcançava. E de tanta gente colocar as mãos ali nos pés de Jesus, que era de pedra ou cimento, não sei, já havia saliências, buracos. Já havia desgastado os dedos da imagem, de tanto colocarem as mãos ali.
que as pessoas fazem isto? Porque pensam que o fato de colocar a mão lá recebe uma bênção. Mas não, Jesus não está ali. Jesus não está mais em nosso meio. Ele também não está num templo, numa igreja, numa catedral. Ele está no céu e em espírito em nosso coração. Fisicamente ele subiu ao céu. Espiritualmente está em nosso meio, como ele mesmo disse: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele diz também: eu vou subir, vou voltar ao Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que estará para sempre com vocês. Então ele está em nosso meio, está morando em nós. Como a Bíblia diz, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se eu quero homenagear Jesus, não é fazendo tapetes, não é botando a mão numa imagem, mas é eu viver uma vida digna de alguém que se chama, que usa o nome de cristão. Alguém que se identifica com Cristo. Se eu quero homenagear Jesus, a melhor forma de fazê-lo é viver uma vida de tal forma que as pessoas poderiam me confundir com Jesus. Aí sim estaria homenageando Jesus. Outro dia eu vi a história de uma situação vivida na África, no interior da África, numa localidade bem primitiva, onde o povo não conhecia nada de Jesus. E aí os missionários, chegando lá, fizeram um culto e o pregador estava descrevendo o caráter de Jesus. Como era Jesus? Descrevendo como é Jesus. No meio do culto entrou um estranho que não sabia do que se tratava, apenas viu ali que havia gente ouvindo alguém que estava discursando, não sabia nem que era cristão, que era um culto, uma pregação, e ele pensou outra coisa, ele pensou que estava começando a ouvir o que o pregador estava falando, e ele pensou que ele estava procurando um homem, e querendo saber onde ele está. Ele levantou a mão: eu conheço esse homem, mora lá perto de casa. Pois é, alguém que se identificou com Jesus, alguém que vivia como Jesus, alguém que podia ser confundido com ele. É a melhor forma de nós homenagearmos Jesus. Tem muita gente que usa o nome de cristão, se identifica dizendo: eu sou cristão. Mas o que é um cristão? É alguém que se identifica com Cristo. Infelizmente tem muita gente que usa o nome de Cristo apenas para ou se promover, levar alguma vantagem, ou como um costume, um hábito. Qual a sua religião? Eu sou cristão. Tá, mas e o que você tem de Cristo? O que você conhece de Cristo? Pouca coisa. Quase nada. Terminando, nós podíamos dizer que existem dois tipos de pessoas que muitas vezes se identificam como cristãos. A multidão e os discípulos. Também naquela vez, com Jesus, havia a multidão e os discípulos. Lá naquele dia, do domingo da entrada triunfal. O povo que estava atrás de Jesus, celebrando com os ramos, a grande maioria não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Entrou simplesmente na onda, se deixou levar pela multidão e que foi aumentando.
Assim como acontece hoje também. Disse até que no Brasil o povo gosta tanto de fila, que quando tiver uma fila ele entra, não sabe nem para que é, mas ele entra na fila, que é costume entrar na fila no Brasil. Depois ele pergunta para que é essa fila. Assim na passeata, se tem passeatas, reivindicações, cada um tem sua bandeira, cada um tem sua causa que defende, mas ele entra junto. Muitas vezes nem sabe qual é o objetivo pelo qual foi promovido aquele evento. Da mesma forma acontece nas igrejas hoje. Tem muita gente que vai lá, senta, assiste como espectador, mas se perguntar para ele por que você está ali, cada um tem seus motivos. Um vai buscar a bênção, um vai só refletir um pouco, um entra na onda, um vai porque os outros foram, um foi porque foi convidado, outro vai para não ficar feio, porque afinal de contas, se eu sou cristão, tenho que ir de vez em quando. Enfim, eu me identifico como cristão, então tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu sou. E aí cada um inventa a sua prática, como no domingo de Ramos, vai abençoar seu ramo, aí ele tem segurança. Outros vão de vez em quando, outros dizem que toda vez que eu vou na igreja tem pinheirinho. Outros dizem que vão só 2 vezes por ano, só no Natal e na Páscoa. Outros só vão em celebrações como batismo, casamento e velório. Enfim, cada um tem sua forma de viver. E que se dizem cristãos, mas será que são cristãos mesmo? Os outros são os discípulos. A palavra discípulo significa literalmente seguidor, aluno que segue o mestre, que anda aprendendo com o mestre para tornar-se alguém parecido com ele. Então o discípulo é aquele comprometido, é aquele consciente, é aquele que, como no tempo de Jesus, no dia da entrada triunfal, quando a multidão, o povo perguntou quem é este, eles tinham a resposta, eles sabiam quem era Jesus, porque eles pertenciam ao time de Jesus. E você? Você é multidão ou é discípulo? Você pertence ao grande grupo daqueles que apenas usam as circunstâncias, apenas usam o nome para ter uma identidade que o povo espera que tenha, afinal de contas todo mundo tem que ter religião. E você tem a sua? Ou você é um discípulo de Jesus? Alguém comprometido com Ele, com sua causa, com seus princípios, com seus valores, com seu estilo de vida. Aquele que ouve o que Ele tem a dizer, aprende nos seus ensinos. Alguém que se identifica realmente com Jesus. Este é o discípulo. É aquele com quem Jesus pode contar. Domingo passado nós vimos aqui que na celebração da Páscoa judaica que Jesus estava, quando ele instituiu a celebração da ceia do Senhor, ele reconheceu dizendo que muita gente me abandonou, vocês estão aqui, que bom que posso contar com vocês. São os discípulos, aqueles com quem Jesus pode contar. Você é discípulo de Jesus? Ou apenas faz parte da multidão? Muita gente no dia do juízo final, Jesus mesmo disse que virão e dirão, mas Senhor, nós até fizemos milagres no Teu nome, nós até expulsamos demônios no Teu nome, nós nos identificamos como cristãos a vida inteira, Senhor. E Jesus vai responder, não conheço vocês, nunca conheci vocês. E veja que Jesus nem diz que é mentira que eles fizeram milagres, expulsaram demônios em nome dele.
Ou seja, é possível até expulsar demônio em nome de Jesus, e funciona. É até possível fazer milagre em nome de Jesus, e funciona. Porque o poder está no nome de Jesus, e não no nome de quem faz. É como uma procuração. Se você tem uma procuração de um Zé Ninguém que não é conhecido, que não tem poder, não tem nada, o que adianta essa procuração? Mas se você tem uma procuração de um cara poderoso, um cara que é respeitado, um cara que tem cacife, essa procuração tem muito a dizer, né? Isso significa orar em nome de Jesus. É o nome de Jesus que é o poderoso. O poder está nele e não em nós, humildes servos. Agora a questão é, somos servos? Se formos servos, amém, glória a Deus. Agora, se somos apenas conhecidos ou fazemos parte da multidão, aí infelizmente um dia nós vamos ter que ouvir de Jesus: eu não conheço você. E por isso, diz Jesus, ele não vai aceitar, não vai abrir a porta, não. Ele diz: vão para fora, aqui não é teu lugar. Não. Hoje, nos dias de hoje, como no tempo de Jesus, a multidão e os discípulos andam juntos muitas vezes. Mas um dia, Jesus diz que vai haver a separação. Uns vão para a direita e uns vão para a esquerda. Aqueles que não são discípulos, por mais que andavam na onda com a multidão, Jesus vai dizer: não conheço você. Por isso é tão sério, tão importante, nós realmente nos identificarmos com Jesus como seus discípulos, e não apenas como alguém que vai na onda, que vai junto, que acompanha a multidão, mas que não tem compromisso. Que Deus nos dê graça, que Deus toque profundamente o nosso coração, especialmente nessa semana antes da Páscoa, que possamos tirar um tempo todos os dias para refletirmos no significado daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele continua fazendo até hoje e quer fazer também no nosso coração. Nas mensagens que eu tenho divulgado todos os dias, chamado A Bíblia Diz, nesta semana inteira nós vamos acompanhar a trajetória de Jesus, sempre focando um dos episódios que aconteceu na vida do Mestre, a partir, por exemplo, de hoje, dia da entrada triunfal, na segunda, terça, quarta, até domingo e depois da Páscoa. Tire um tempo para refletir todos os dias sobre o que Jesus fez, o que aconteceu na sua vida, como foi a sua trajetória e especialmente por que Ele fez isso e que implicações tem isso na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ainda. Em seguida nós temos mais uma música, assim nós encerramos o nosso culto. Pai de amor, eu quero te louvar, agradecer por esse episódio tão especial na vida de Jesus. Dia este, quando ele entrou de forma triunfal na cidade de Jerusalém e foi reconhecido, aceito como o Senhor da glória, como o Rei dos reis, foi proclamado como o Messias, o enviado de Deus. Ó Senhor, mas vemos tanta gente que foi na onda, tanta gente que simplesmente era multidão e não era discípulo. Ó Senhor, que muita gente hoje que está na multidão passe para o outro lado, Senhor, se tornando discípulo de Jesus, assumindo um compromisso sério com Jesus, com seu estilo de vida, com seus princípios, seus valores, tendo realmente um caráter genuinamente cristão, seguindo os ensinamentos de Jesus, priorizando aquilo que Jesus deixou para nós como direção, como regra de fé e prática, que a Tua palavra se torne cada dia mais real em nossas vidas, Senhor. E que nesta semana que antecede a Páscoa,
conhecida como a Semana Santa, possa ser uma semana de muita reflexão e que nos traga muitas e muitas bênçãos, que possamos vivê-la na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando, irmãos, com essa canção que fala justamente da entrada triunfal de Jesus em Belém e em Jerusalém, e vamos viver isso nesse momento, né? Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer
Glórias a Deus. Tenha uma boa semana, irmãos.